Olá, turma. Mais uma vez estamos aqui para uma nova aula da nossa disciplina de saúde coletiva, né? Professor Hélio do Instituto Aprender. Então, hoje vamos conhecer dentro da nossa saúde coletiva, né? Enquanto profissionais de saúde que vamos ser, né? Técnicos em enfermagem, vamos conhecer algumas das unidades de saúde que integram o nosso sistema de saúde. Né? Aqui vai estar as mais importantes, né? Algumas vocês conhecem, algumas talvez todas, e algumas não vão estar aqui. Certo? Então, posto de saúde. Todos nós conhecemos posto de saúde, né? É uma unidade destinada à prestação da assistência, né? Em uma determinada população, em uma determinada região, né? De forma programada ou não. Então, nós temos também os centros de saúde, as unidades básicas de saúde. Uma unidade para a realização de atendimento de atenção básica integral à população, de forma programada ou não também. Né? O programado é o quê? É a questão do agendamento. E outros atendimentos que não são agendados, geralmente, são os não programados. Existem as policlínicas, né? As policlínicas é uma unidade de saúde, né, que ela vai ter atendimentos especializados, né, diferentes especialidades dentro da área da saúde, e dentro da legislação fala que pode ter alguns outros atendimentos especializados não da saúde, porém que tenham muita intersetorialidade com a saúde, certo? Então, esse tipo de serviço já está lá em um segundo plano, ou seja, numa atenção secundária, né? Saiu da atenção básica, vai para lá, encaminhado pela atenção básica. Tem os hospitais gerais, né? O hospital geral é destinado à prestação de atendimento nas especialidades básicas, por especialistas de outras ou outras especialidades médicas. Pode dispor do serviço de urgência lá nesse hospital geral ou não. Temos os gerais e temos os hospitais também especializados. Né? Os hospitais especializados eles são destinados a um tipo de especialidade ou a alguns tipos de especialidades. Né? Por exemplo, um hospital especializado, eles estão geralmente na atenção secundária ou na atenção terciária. Só dar um exemplo para você de um hospital especializado. Nós temos no nosso Ceará apenas o ICC, né, que é específico para tratamento de câncer, e tem outros tipos, né, só exemplificando. Temos as unidades mistas de saúde, né, são unidades básicas, a unidade de saúde básica destinada à prestação de atendimento na atenção básica integral à saúde de forma programada ou não. Né? Nas especialidades básicas podem oferecer assistência odontológica com outros profissionais. Ou unidade de internação sob administração única. Né? A assistência médica deve ser permanente, prestada por médicos especialistas ou generalistas. Né? Pode dispor de urgência e de serviço de apoio diagnóstico terapêutico básico ou de rotina. Nós temos os pronto-socorro. Pronto-socorro é o quê? Temos os gerais e temos os especializados. O pronto-socorro é a unidade de saúde que ela é para atender de imediato, ou seja, é diferente de uma atenção básica, diferente de um hospital. O pronto-socorro ele faz aquele primeiro atendimento, atendimento geralmente que tem lá. Serviço de pronto atendimento é atendimento de urgência e emergência, né? E vocês já sabem as diferenças de urgência e emergência, se não sabem, a gente vai entender no decorrer do nosso curso, certo? Nos pronto-socorro, geralmente, esses atendimentos são urgência e emergência. Pronto-socorro não é para haver internação. Aqui diz que já pode ou não haver internação, certo? Mas, no geral, essa internação é uma observação que não ultrapassa 72 horas, então ele já vai para um hospital. Se não tem alta, vai para um hospital.
é a UPA 24 horas, ou seja, unidade de pronto atendimento. Funciona parecido como o pronto-socorro, ou seja, é pronto atendimento, UPA 24 horas. É um serviço, né? Uma política de saúde pública. A UPA 24 horas está integrada, né, à rede de atenção às urgências, né, que você já ouviu falar de redes, né? Redes fala muito bem lá dentro do nosso decreto 758 de 2011, né? A gente fala das redes de atenção à saúde, né? Ou seja, a rede é uma rede interligada à UPA, interligada ao SAMU, interligada à atenção básica, interligado ao pronto atendimento. Então, como é esse tipo de serviço na UPA? A UPA 24 horas, né? Funciona 24 horas por dia, né? Para receber pessoas de instabilidades intermediárias. A UPA recebe, instabiliza, né? Fica com ele no máximo 24 horas, né? Porque é UPA 24 horas. E aí, ela resolveu o caso do cidadão ou então encaminhou para a unidade hospitalar, né? A unidade móvel fluvial. São unidades, funcionam como postos de saúde. Né? É um barquinho, ou um barcão, né, que vocês estão vendo aqui. Dentro tem uma formação, tipo um posto de saúde. Tem consultório, tem sala de curativos, e tem a equipe atuando ali. Tem médico, enfermeiro, técnico, né? Essa conformidade da formação dos profissionais está de acordo com a lei. A gente vê na íntegra depois, né? Isso é uma realidade, gente, não muito do nosso meio, mas é mais para a parte da região norte do nosso país. Aqui não veio ainda, não conheço. Mas lá muito para o norte tem. Amazonas. Outro tipo de unidade móvel de nível pré-hospitalar, né? Na área da urgência e emergência. Quais são esses? O SAMU, a unidade móvel, unidade de atendimento móvel de urgência, né? Aí o SAMU dele se divide, tem o básico, tem o avançado, certo? Como funciona esse serviço aqui? É o serviço pré-hospitalar, é o serviço de atendimento de urgência e emergência a nível pré-hospitalar. Ou seja, vai atender e vai levar para a unidade intra-hospitalar, né? Para a unidade hospitalar. Temos esse outro tipo de estabelecimento de saúde, que são os centros de parto normal. Ou seja, é como uma maternidade, certo? O serviço de saúde exclusivo para mulheres que vão ter parto normal. No centro é a Central de Regulação do Serviço de Saúde. Ou seja, gente, para nós, para o SUS funcionar daquela forma, né? Obedecendo os seus princípios de universalidade, de integralidade, de equidade, ele precisa ter um fluxo bem organizado, porque nós temos o direito de sermos assistidos como um todo, desde a atenção básica, a atenção secundária, a atenção terciária, quaternária, seja aonde precisamos chegar. E isso nós vamos entrar pela porta de entrada principal do SUS, que é o serviço de atenção básica, né? Que é a unidade de saúde da família, que é o que a gente conhece como nosso PSF, né? Através disso, quando o cidadão não resolve seus problemas nesse serviço, na atenção básica, ele vai ser encaminhado. Para onde? Para onde vai ser resolvido o problema dele. Se for para a secundária, ele vai para a secundária. Para a terciária, ele vai para a terciária. Como? Encaminhado pelo profissional de saúde que está na atenção básica. E esse encaminhamento vai como? De forma organizada, de forma regulada. Ou seja, aqui está entre esse serviço aqui, esse estabelecimento de saúde, né? Central de Regulação do Serviço. Ou seja, vai regular o paciente através de um sistema para ele entrar na vaga onde ele precisa ir. Né? Na maioria, esse serviço funciona integrado à Secretaria de Saúde mesmo dentro da própria unidade de saúde. Né? Não, ele coloca aqui como um tipo de serviço
Ele dá como que tem uma estrutura própria. Não necessariamente não precisa, ele precisa existir. Né? Esse outro tipo de serviço é o Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN. O LACEN tem no nosso país como inteiro, mas geralmente o LACEN está a nível estadual, né? Ele fica localizado realmente na capital, tem o LACEN, Laboratório Central de Saúde Pública. Lá onde é feito uma grande parte de exames laboratoriais, né? De mais alta complexidade, de alto custo, e para o controle da saúde pública. Né? Nesse momento que estamos vivendo, com a pandemia de coronavírus, o LACEN está trabalhando muito, né? Porque o exame é feito, coletado na nível de avanço básico, de ensino hospitalar, e é encaminhado para esse laboratório de saúde pública, né? O LACEN. E um outro serviço é a Secretaria de Saúde. Então, todos nós conhecemos que isso faz parte da organização do SUS. Né? A Secretaria tem que existir uma só em cada município. Tem outros serviços, como, por exemplo, os CAPs, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial. Tem os CPAs, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Que é isso? Um serviço onde ele é de porta aberta, onde ele funciona, ele está funcionando diariamente para atender pessoas que se submeteram a comportamento de risco. Ele faz testagem para hepatites, para sífilis, para HIV, certo? E tem não sei se já ouviram falar, tem um serviço que chama CEREST, né? Centro de Referência Especializado em Saúde do Trabalhador. O que faz esse centro? É um centro, que também é um serviço de porta aberta, que ele está lá para atender todos os trabalhadores. Não é só trabalhador de saúde, né? É um serviço de saúde, mas ele está para atender o trabalhador de forma geral. Como? O trabalhador teve algum problema de saúde causado por algum problema advindo da saúde, né? Que ele foi lesado, ele precisa de uma assistência lá. Ok? Aqui nós apresentamos os tipos de serviços de saúde, né, os mais importantes, né? Como eu falei, tem outros serviços, né? Vale a pena a gente estar também vendo esses outros que acrescentam. Como agora por último, eu complementei com esses outros 3 serviços, o CAP, CPAs e o CEREST, que não está aqui no slide. Agora vamos entrar, gente. Tem um assunto, ele é mais teórico, é uma portaria ministerial, né? Uma carta muito importante, muito bonita, certo? Ela se chama Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. Essa Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde é para os usuários da saúde no geral. Ela normativa tanto quem vai usar o serviço público como o serviço privado. Bom, essa carta, primeiramente, ela teve a portaria de número 675, em março de 2006. Mas ela foi atualizada pela portaria 1820 de 2009, certo? Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, aprovada pelo Conselho de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, em junho de 2009. Lembra quando nós estávamos lá dentro da Lei 8.142, né, que é a lei que trata da participação da comunidade, que trata dos conselhos de saúde. Que os conselhos são deliberativos e eles têm poder de voto e de veto. Aqui está a prova, né, que essa carta foi aprovada pelo Conselho Nacional. Por que pelo Nacional? Não pelo municipal. Isso é uma carta, uma política de saúde a nível nacional, para todos. Então, foi o órgão de participação da comunidade máxima, que é o Conselho Nacional, que aprovou a criação dessa carta. Então, basicamente, nós vamos falar dessa carta. Ela traz 6 princípios basilares, ela traz 8 artigos, certo? Você resume basicamente isso.
Nós vamos fazer aqui um apanhado para a gente entender, não só ler, mas entender um pouco do que trata a Carta dos Direitos do Usuário da Saúde. Vamos lá, o primeiro, falando de princípio. O que ela diz primeiramente? Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado, organizado ao sistema de saúde. O que você entende disso? A gente lê lá do primeiro princípio basilar da lei de 1980, da universalidade. Você também está dizendo que todo cidadão tem um direito, está dando mais um reforço daquilo que é garantido por direito para nós, usuários da saúde. Segundo, todo cidadão tem direito ao tratamento adequado e efetivo para o seu problema. Todo cidadão tem o direito a ter seu problema resolvido pelos serviços de saúde. O 3 diz que todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. Todo cidadão, aqui no quarto, todo cidadão tem direito ao atendimento que respeita a sua pessoa, os seus valores e os seus direitos, certo? Todo cidadão também tem a responsabilidade para que seu tratamento aconteça de forma adequada. Ou seja, todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da saúde para que ele faça valer os princípios anteriormente. O que a gente entende? Que aqui dos seis princípios, 1, 2, 3, 4 e 6, eles são direitos da pessoa. Tudo é direito, eu tenho mais direito. Porém, aqui o quinto ele diz, todo cidadão também tem a responsabilidade, diferente. Aí é um dever, certo? Mas é importante que dos 6, 5 são direitos e apenas um é dever. O que é o dever? Tem responsabilidade para que seu tratamento aconteça de forma adequada. Ou seja, eu tenho que ter a responsabilidade, o compromisso de fazer com que o meu tratamento seja eficaz. Ou seja, se eu vou ao médico e recebo uma prescrição de um medicamento, por exemplo, eu sei que é aquilo que vai fazer eu ficar bom. Então eu tenho que me comprometer que vou fazer aquilo, vou tomar, como tem que ser, né? Não vou enganar, eu vou mentir que fiz e não fiz. Então, isso aqui versa com esse direito que está dentro dos princípios da Carta dos Direitos do Usuário da Saúde. Seguindo, a portaria 220, a lei que criou a carta, ela vem dispor sobre direitos e deveres dos usuários da saúde. Direitos e deveres. O artigo 2º fala que toda pessoa tem direito ao acesso ao serviço ordenado. A gente viu lá. O acesso será preferencialmente nos serviços de atenção básica mais próximo da sua casa. Ou seja, eu tenho que ter acesso está lá no princípio da lei, eu tenho que ter acesso ao serviço mais próximo da minha casa. Isso é óbvio, uma coisa que todos nós sabemos. Eu moro aqui no centro de Aula, eu vou fazer parte do PSF, da Unidade de Saúde do Centro, e não em outro lado e outro mais longe. Nas situações de emergência, qualquer serviço de saúde deve ceder e cuidar e encaminhar para outro serviço necessário. Então, o que acontece que a gente viu lá, acabou de ver na questão da regulação, da integralidade. Aí já entra outro princípio. Eu vou ter que ser atendido aonde o meu problema vai ser resolvido. Se não resolve aqui, vai ter que me encaminhar para onde resolve. Certo? O risco de vida ou lesão grave é assegurada a remoção. Aqui entra a questão das unidades de saúde, das unidades que fazem a transferência, Se entra a questão do pré-hospitalar, entra a questão do pronto-atendimento, das UPAs, Onde não resolve, eu tenho o direito de não ir, mas que eu seja levado para onde vai ser resolvido. Com segurança, em um transporte adequado para o meu quadro, para o meu risco. O encaminhamento às especialidades hospitais pela atenção básica, necessidade de saúde e indicação clínica, a gravidade do problema a ser analisado pelas centrais de regulação.
acabou de ver um serviço que chama regulação, centrais de regulação. Tá? Quando houver uma dificuldade declarada para o atendimento das pessoas, responsabilidade da direção do serviço acolher, dar informação, encaminhá-las sem discriminar. Ou seja, nós vimos que desde a criação do nosso sistema, que apesar de que é um sistema completo e perfeito, né, mas não é suficiente. No existimento das filas, demora nos atendimentos. Mas o que a carta diz? Mesmo havendo isso, o cidadão tem direito de estar tendo uma justificativa, sendo acolhido e sendo explicado tudo o que está acontecendo. O terceiro, eu vou falar que toda pessoa tem direito ao tratamento adequado no tempo certo para resolver o seu problema de saúde. Ou seja, o atendimento adequado com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento. Como é esse tratamento? Tem que ser ágil, com a tecnologia apropriada, multiprofissionalizado. O cidadão tem que receber as informações sobre o seu estado de saúde, é um dever dele saber, de uma forma clara, objetiva e compreensível. Também ele vai ter, temos que proporcionar ele o direito de decidir, e seus familiares e acompanhantes deverão ser informados sobre o seu estado de saúde. Ele tanto tem o direito de decidir, como seus familiares também têm o direito de saber do seu estado de saúde no momento de um atendimento. É direito também do usuário ser registrado e atualizado de forma legível o seu prontuário naquela unidade. Ele tem direito à anestesia, a qualquer procedimento que lhe vai ser submetido, que possa lhe causar dor. Então, as anestesias que a gente recebe nesses procedimentos, não é porque só queiram ser bom, nós temos esse direito. É feito algum procedimento que cause dor sem que a gente receba uma anestesia para aliviar. Recebimento das receitas e prescrições terapêuticas com o nome genérico do medicamento, ou seja, porque o nome genérico é o nome que vai te proporcionar uma medicação mais acessível, tanto a nível farmacêutico, que ela vai existir na maioria das farmácias e com um custo mais em conta. Por quê? Porque o nome é fantasia ou nome comercial, ele traz para a medicação um preço mais alto, uma dificuldade maior de encontrar o medicamento. Por exemplo, esse nome ele é amargo, certo? E as marcas, um local pode ter aquela substância como marca, mas a outra farmácia tem aquela substância em outra marca. E o que leva à substância da medicação é o nome genérico. Então ele vai ser mais acessível e mais barato, Então, nós temos o direito de receber a nossa prescrição com o nome genérico e não o nome fantasia. É isso que estamos falando, certo? Mas alguns profissionais colocam muito nome fantasia, muito nome da marca. Isso faz o quê? Isso só eleva o custo e a dificuldade. O recebimento quando prescrito dos medicamentos na farmácia básica, ou seja, quando esses medicamentos são fornecidos, eu recebo a prescrição que é dispensada na farmácia básica, eu tenho o direito de receber na farmácia básica. Na farmácia básica é o quê? Farmácia acessível e disponível, onde são dispensados os medicamentos dispensados pelo sistema de saúde pública. Nós vimos que lá dentro das competências do SUS, da obrigação do SUS, está a assistência farmacêutica. Entendeu? Então, os medicamentos são distribuídos não é porque estão querendo ser bom, está disposto desde a Constituição e desde a Lei 8080, que foi a lei que regulamentou o SUS, que foi estabelecido dentro da Constituição Federal. O cidadão, o usuário da saúde, tem o direito, à continuidade da atenção no domicílio,
quando pertinente, né, estímulo de orientação e ao autocuidado, ao fortalecimento de sua autonomia, né, garantia de acompanhamento em qualquer serviço que for necessário. Né. Isso existe? Existe. A gente vê na nossa realidade, né, as visitas domiciliares, que geralmente são feitas por quem? Não é porque pela saúde que está lá na atenção secundária ou na atenção terciária. É pela nossa atenção básica. A atenção básica que está mais próxima de nós. Né? O encaminhamento para outros serviços de saúde deve ser por meio de documento. Aqui está falando que quando um serviço de saúde ele vai encaminhar o cidadão para um outro serviço de saúde, né, por meio de um documento legível, se não possível por um sistema digitado, mas que seja legível, né, que conste direitinho a origem do paciente, o nome do profissional encaminhador, né, com o seu registro de classe, de categoria. Que é isso? Todo profissional ele tem o seu registro, né? O que é isso? O enfermeiro tem o seu corém, o técnico tem o seu corém, né? Todos nós vamos ter o corém daqui mais uns dias, né? É um número, quando a gente forma, a gente tem que entrar nesse conselho para nós recebermos nossa inscrição, e a partir daí é que eu vou poder atuar na minha classe, na minha profissão. Vamos para o artigo 4. Toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, né, realizado por profissionais qualificados em ambiente limpo, confortável e acessível a todos. Né? Livre de discriminação, restrição ou negação, né, por idade, por cor, por etnia, por religião, por orientação sexual, por gênero, né, condições socioeconômicas, estado de saúde, de anomalia, patogenia ou deficiência. Tá? Ou seja, porque simplesmente a nossa carta está garantindo que todo cidadão usuário do SUS não pode ser discriminado por qualquer diferença que ele possa ter, nem de cor, nem de nível social, nem de orientação sexual, né? Nada disso é para trazer um atendimento diferenciado, que gere discriminação. Ou seja, aqui utiliza-se o princípio da igualdade. Todos têm que ser tratados igualmente. Né? O princípio da equidade é diferente. É tratar os desiguais de forma desigual, mas não nessa situação. Ou seja, quem precisa mais recebe mais e quem precisa menos recebe menos. Que eu faço a justiça social e torno eles iguais. Estou repetindo isso por quê? Porque na legislação do SUS, nas portarias, a gente faz muito essa semelhança e às vezes até uma confusão entre igualdade e equidade, né? Que são coisas diferentes, mas que têm um sentido comum, que é de justiça social e é de, no final, fazer a igualdade. A identificação, o cidadão tem direito, né, da identificação pelo nome e sobrenome civil, com campo para o nome social, assegurado o uso do nome preferencial. Por que está dizendo aqui? Que o cidadão ele tem o direito de ter em seu prontuário, né, na unidade de saúde, e também de ser direcionado com. No prontuário tem que ter o espaço do nome civil, que é o nome civil, é o nome de registro, é uma pessoa registrada. E tem que ter o espaço para o nome social. É o nome que eu consigo. Então, essa carta garante isso. Pode, gente, não ser muito nossa realidade, a gente vê na nossa realidade. Mas as políticas de saúde, as políticas públicas, estão trabalhando muito isso. Em muitas unidades já existem prontuários que tem o espaço do nome civil e o profissional pergunta como vocês preferem ser chamados. Aí ele dá outro nome, né? A pessoa deu outro nome completamente, talvez um nome até mais direcionado para outro gênero, mas ele falou que era aquele nome. Então ele vai ter que colocar aquele nome, certo? Como nome social.
Identificação dos profissionais por crachá. Então, aqui diz que quando se chega na unidade de saúde que os profissionais estão identificados com seus crachás, o nome da pessoa e a sua categoria, o que você é, isso é um direito do usuário. Por que é um direito do usuário? Para que ele chegue e ele já saiba onde está, diante de quem que ele está, certo? Para não dificultar, não precisar nem perguntar. Ele chega na unidade de saúde, no PSF, por exemplo, e ele encontra, né, passando ali já o enfermeiro. Então, o enfermeiro é Edson e já sabe que é essa pessoa, né? Atendimento agendado no serviço de saúde, preferencialmente com hora marcada, em direito, né? Acompanhante de sua livre escolha nas consultas e nos exames. Todo cidadão tem direito de ter um acompanhante na sua consulta, onde quer que vá, no serviço de saúde, certo? Assim também como toda pessoa tem o direito a não querer um acompanhante no momento, certo? Por exemplo, uma mãe querer acompanhar uma filha na sua consulta, para saber informações da sua consulta. Ela vai decidir se aceita ou não. É ela quem vai decidir, não é o profissional de saúde que vai atender, certo? Ela disser que quer, vai. Se não, não vai. Então, assim como eu tenho o direito de escolher quem me acompanhar, eu tenho o direito de escolher que ninguém vai me acompanhar, certo? Direito estabelecido na Carta do Direito do Usuário da Saúde. Mas a pessoa é menor de idade, não importa. Ela decide, certo? Na casa dela, em outro momento, o pai e a mãe mandam, mas no serviço de saúde ela é atendida da forma que ela quer, certo? Acompanhante à internação nos casos previstos em lei, certo? Visita diária. Aqui fala que o cidadão internado ele tem direito à visita diária, e essa visita não pode ser menor do que 2 horas, certo? Ou seja, os hospitais tem o horário da consulta, da visita, e essa visita não é visitinha de entrou e já saiu, né? Porque encerrou, não. O tempo de visita que ele tem diário é 2 horas. Tem direito à continuidade das atividades escolares, de estímulos e recreação. Quando o indivíduo está internado, se é uma internação mais prolongada, né? Ele tem direito a ter uma forma de continuidade das suas atividades escolares. O que está acontecendo agora? Agora, se nós todos estivéssemos presos, né? Nós estamos em quarentena, estamos em casa estudando. E nós aqui encontramos um meio, o Instituto Aprender encontrou um meio de nós que possamos dar continuidade às nossas atividades escolares, né? Receber as disciplinas em casa e retornar com as nossas perguntas, as nossas dúvidas e mandar de volta as nossas informações para que o aprendizado aconteça, né? Sem prejuízo, até que possamos voltar para a sala de aula. Informação sobre diferentes possibilidades terapêuticas. O que é isso? É uma garantia do cidadão, do usuário da saúde, tanto no público como no privado, que a carta trata de ser usuário da saúde, não importa de onde. De ser-lhe apresentado diferentes opções terapêuticas. O que é isso? Eu vou consultar, eu tenho uma doença, por exemplo. Preciso tomar um remédio para isso. Mas tem esse medicamento X e tem esse. Esse custa isso e esse custa isso. Então eu posso ser apresentado as 2 opções, já que existe, para eu decidir qual, certo? É um direito de saber. Escolha do local da morte. Todo cidadão usuário do serviço de saúde, ele ele tem o direito de escolher onde quer morrer. Até isso a carta nos garante esse direito, que é muito importante. Mas escolha onde morrer, o que é isso? Por exemplo, quem já está internado, é um paciente terminal, né? Você já ouviu falar desse termo, terminal. Um paciente que não tem um prognóstico de cura.
ele está ali recebendo cuidados paliativos até chegar o seu momento. Então ele está internado e ele decidiu que quer ir para casa, para morrer em casa. Então ele vai receber esses cuidados paliativos em casa, por exemplo. Então tem direito de escolher a alternativa de tratamento, já falei, receber as visitas, né? A opção de marcação por telefone para facilitar, né, as suas consultas, tem que ter essa opção para não ser tudo presencial, para dificultar mais, né? Recebimento de visitas religiosas de qualquer credo, que é isso? Naquele espaço lá de visitas que o indivíduo que está internado tem, ele pode receber também as visitas religiosas, qualquer que seja, lá dentro, lá onde ele está, que ele possa até realizar os rituais e lá, porém, sem perturbação aos demais que naquele ambiente se encontram. A carta deixa bem claro, viu? Para a pessoa que for orar lá, não fazer tanto barulho para incomodar os demais. Eu fui visitar esse, então eu vou fazer o meu ação para esse. Espera por atendimento em lugares protegidos e limpos e que ofereçam água também, certo? Toda pessoa deve ter seus valores, suas culturas, seus direitos respeitados na relação com o serviço de saúde. Isso é muito importante. Todas as pessoas têm que ter seus direitos preservados, as suas crenças. O que é isso? Quando o profissional de saúde recebe uma pessoa e ele acredita que ele passa uma medicação, mas ele acredita que algo que vai ficar bom é uma reza, é uma outra coisa, é outro medicamento, é o código, alguma coisa que ele vai colocar em cima da ferida, certo? O profissional de saúde, embora não corte, mas ele não vai poder intervir naquilo bruscamente, né? Ele vai ter que usar a terapêutica dele, respeitando a que ele já tem como cultura, que ele já tem como base. Certo? Se ele não tiver uma forma de poder convencê-lo a deixá-lo, vai ter que respeitar e aceitar. Né? Vai ter que convencer ele a usar a sua também, para que tenha uma eficácia no seu tratamento. A escolha do tipo de plano de saúde, isso aqui é mais para a questão de quem escolhe um plano de saúde privado, as pessoas que podem, certo? Sigilo, confidencialidade de todas as informações pessoais, mesmo após a morte, salvo os casos que tragam risco à saúde pública. Ou seja, todo atendimento de saúde, toda consulta, com qualquer que seja o profissional de saúde, é uma confidência, certo? É um segredo entre o profissional e entre o paciente. Mas depois que ele morreu, eu posso contar? Jamais, né? Esse é o direito que o usuário tem mesmo após a morte. Não é porque ele morreu que aí eu vou espalhar para todo mundo. Vai permanecer. Porém, algo que ofereça risco à saúde pública, aí tem uma exceção. Por exemplo, ele morre de uma doença que é preciso que outras pessoas saibam para que outras pessoas possam se prevenir quanto àquilo. Então, isso aí é uma situação que está trazendo risco para a saúde pública. Aí esse sigilo tem que ser quebrado obrigatoriamente por lei. Mas não sendo, tem que ser mantido. Tem direito ao acesso ao conteúdo de seu prontuário. O que é isso? Todo cidadão ele tem direito de saber, de ter acesso, de pedir uma cópia, se ele quiser, se ele precisar, no seu prontuário lá da sua unidade de saúde. Saber o que tem escrito lá. O que ele recebeu no tratamento quando ele esteve lá, quando ele passou por lá, certo? Então, isso não é sigilo para ele. Agora, dele ele pode saber e pode ter acesso. Não pode outra pessoa ter acesso do prontuário que não é seu. Obtenção de laudo, relatório de atestado médico, né? Sempre que é justificado por sua situação de saúde. Consentimento livre, voluntário e esclarecido de quaisquer procedimentos
diagnóstico, preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos em que acarretem risco à saúde pública, né? Considerando que o consentimento anteriormente dado poderá ser revogado a qualquer instante, sem que sejam imputadas sanções morais, financeiras e legais. O que é isso? É o que eu acabei de falar lá anteriormente, quando se fala de algo que ofereça risco à saúde pública. E aí o sigilo pode ser quebrado, né? Não submissão de nenhum exame de saúde pré-menstrual, né, sem consentimento, exceto nos casos de risco coletivo. Aqui é outra coisa. O indivíduo precisa passar por um exame, né? O exame é para ele, para cuidar dele. Ele só vai ficar bom se ele fizer. Ele tem o direito de decidir se vai ou não. Não vou fazer a força, certo? Indicação de livre escolha de quem confiará a tomada de decisão em caso de incapacidade do mesmo. O que é isso? Eu tenho o direito de escolher a quem eu vou confiar a tomar a autoridade por mim no caso de minha incapacidade. Por exemplo, eu vou me submeter, eu estou bem, estou consciente, agora eu vou me submeter a um procedimento que eu vou ter que ficar sedado, não vou mais saber de nada a partir daí, até terminar, se eu voltar ou se eu não voltar. Nesse momento, eu deixo claro que tudo que fizer comigo tem que ser dito para essa pessoa que eu escolhi para ser o meu confidente. Caso eu morra, tudo é ele que vai saber. Caso não, mas é essa pessoa que eu deixei assumindo por mim e respondendo por mim. Então, essa pessoa que vai escolher sou eu. Recebimento ou recusa à assistência religiosa, psicológica e social. Do mesmo jeito que eu tenho o direito de receber essas pessoas que eu quero, que eu escolho, eu tenho o direito também de recusar. Eu não quero receber, não vou receber uma visita de um religioso, que vem orar aqui no pé do meu leito, né? Eu não quero, não gosto, não acredito. Eu tenho o direito de decidir de não receber, né? Liberdade em qualquer fase do tratamento, de procurar uma segunda opinião. O que é isso? Entra a questão de eu querer uma segunda opinião sobre o tratamento que eu estou recebendo. Estou fazendo o tratamento, foi o profissional que passou uma medicação. Eu já estou há muito tempo, mas eu não estou muito bem, muito satisfeito. Eu tenho o direito de procurar uma segunda opção, certo? Uma segunda opção de médico, uma outra opinião. Não participação em pesquisas, que entra a questão ética da pesquisa. Por exemplo, a saúde pública, ela faz pesquisas para ela entender e descobrir uma medicação para tal doença. Ela usa pessoas, usa animais, usa pessoas. Então, somos nós, usuários, que servimos para eles estudar. Mas quem vai ser estudado, ele tem o direito, ele quer ou não que seja feito por ele, tá? Ele escolhe. De expressar-se e de ouvir por meio de ouvidorias urnas. Aqui é um outro direito do usuário, ou seja, tem o direito de ser expressado e de ser ouvido por urnas. Todos nós aqui já chegamos no serviço de saúde, no PSF ou no hospital, aí tem uma urninha lá, geralmente tem uma frase: coloque aqui a sua opinião, certo? Isso é porque está garantido aqui na carta, certo? Aí a gente coloca lá uma opinião bem formulada, uma opinião que possa realmente ajudar, uma crítica construtiva, não vai colocar qualquer coisa, né? Outra questão: a participação nos processos de indicação ou eleição de seus representantes nas conferências e conselhos de saúde. Que é isso? Já vimos o Conselho de Saúde lá na Lei 8.142, né? Vimos que ele é formado de forma paritária. 50% é usuário da saúde. Então, quem são esses usuários da saúde? Qualquer um de nós. Todos nós podemos fazer parte desses grupos de usuários da saúde como conselheiro, no colegiado usuário. A forma de escolha desses usuários vai ser o critério adotado pelo Conselho.
toda pessoa tem direito, né? Tem responsabilidade, aqui é uma responsabilidade, gente. Tem responsabilidade para que seu tratamento e recuperação seja adequado, né? Ele vai prestar informações corretas sobre ele, né? Ele vai dizer que realmente entendeu o que foi repassado para ele e ele vai seguir o plano de tratamento que foi passado para ele. Ele tem três responsabilidades, ele tem três questões importantes que estão dentro da sua responsabilidade. Tem que falar quem é ele, o que ele sente, para que o profissional entenda ele. Tem que dizer que entendeu o profissional, o que ele te trouxe de volta, o que ele te explicou, né? Se você não entendeu o que ele disse, não saia do consultório dizendo eu entendi, né? Você tem que dizer, eu não entendi essa parte. Vamos de novo. É um dever seu, é uma responsabilidade sua para você não enganar o profissional. E tem o dever de fazer como disse, né? Nós vimos antes que a gente tem o direito de recusar a uma terapêutica, mas quando tem uma segunda opção de escolha minha, mas se a terapêutica é aquela e você aceitou no momento, então faça, né? Vai ter aquele compromisso de fazer. Informar o profissional de saúde ou a equipe profissional sobre qualquer fato que ocorra em relação à sua condição de saúde, né? Assumir a responsabilidade de recusa. Agora, quando eu recuso o medicamento porque eu não quero, eu vou assumir a responsabilidade daquilo, né? Contribuir para o bem-estar de todos os serviços de saúde, adotar comportamento religioso e cordial no estabelecimento de saúde. Ou seja, é um direito meu quando eu quero adotar esse comportamento, né? Ter em mão seus documentos quando solicitado. Por quê? Porque ajuda, facilita o processo na saúde. O cidadão vai para o posto, vai para o serviço de atendimento e esquece o documento, esquece o cartão do SUS. Então isso é muito grave, né? Porque você dificultou o atendimento. Se é uma emergência, ele vai deixar de ser atendido? Não vai ter que ser atendido. Mas não está com o documento, né? Deveria estar. Cumprir as normas do serviço de saúde. Isso, a questão de você estar com sua documentação é um cumprimento dessas normas também. Ficar atento às situações de sua vida cotidiana, né, que coloquem em risco a saúde e a da comunidade, adotar medidas preventivas, comunicar aos serviços de saúde, ouvidorias, vigilância sanitária, irregularidades do uso e oferta de produtos e serviços que afetem a saúde em ambientes públicos e privados, desenvolver hábitos e práticas e atividades que melhorem a saúde e a qualidade de vida, né? Comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência de doença transmissível, certo? Quando a situação requerer isolamento ou quarentena da pessoa ou quando a doença constar da relação da relação do Ministério da Saúde, certo? Ou seja, tem uma relação que são justamente dessas doenças que oferecem esse risco, né? Olha como a carta é muito bonita, gente, é muito completa, perfeita, assim como todas as portarias do nosso Sistema Único de Saúde, né? Agora, no momento, todos nós estamos, o mundo está de quarentena. Porém, a pessoa que já está com a confirmação da contaminação, obrigatoriamente, mais do que os outros, ele tem que estar de quarentena, certo? Para não passar para os outros. Não dificultar a aplicação de medidas sanitárias, bem como as ações de fiscalização sanitária. É uma responsabilidade nossa, certo? Não dificultar as medidas de ações sanitárias. Um exemplo é não fechar a porta na cara do guarda da endemias, para não ver como está o quintal, certo? Vamos para o 7º artigo da nossa carta, só tem mais um, pessoal. Ela é um pouco longa, né, por teórica. Toda pessoa tem direito à informação sobre o seu serviço de saúde em diversos mecanismos de participação, né? Inclui a formação com a linguagem, os meios de comunicação adequados sobre o direito de saúde, o funcionamento do serviço de saúde e o SUS, né, mecanismos de participação,
da sociedade, formulação, acompanhamento e fiscalização de políticas, né, da gestão do SUS, ação de vigilância na saúde coletiva, né, compreendendo a vigilância sanitária e epidemiológica e ambiental, interferência das relações das condições sociais, econômicas, culturais e ambientais na situação da saúde das pessoas e da coletividade. Vamos para o oitavo, né? Toda pessoa tem direito a participar dos conselhos e conferências de saúde e de exigir os gestores que cumpram os princípios anteriores. Né? Bom, toda pessoa tem direito, mas como faço para participar? Isso aí eu já falei, que os critérios de seleção das pessoas que vão, dos usuários para participar do conselho, são critérios adotados pelo próprio conselho. Porém, a lei deixa um pouco aberto assim, quem são os conselheiros usuários do meu conselho do meu município? Né? É buscado assim, por movimentos comunitários. Quando vamos fazer a eleição do conselho, os usuários são convidados ou de um sindicato, ou que fazem parte da pastoral, de alguma coisa da religião, de uma associação de moradores, certo? São escolhidos geralmente desses grupos. Adotar estratégias para o cumprimento efetivo, né, da legislação e normatização do SUS. Né? Promover melhorias contínuas na rede do SUS, como a informatização para a implantação do cartão do SUS, né? E o prontuário eletrônico com o objetivo de otimizar o financiamento, qualificar o atendimento ao serviço de saúde, melhorar as condições de trabalho, reduzir as filas, ampliar e facilitar o acesso de diferentes serviços de saúde. Então, é um direito também ter o seu cartão do SUS, fazer parte de um sistema de saúde informatizado. Né? Isso, gente, já é quase a nossa realidade. Né? Todos nós temos o cartão do SUS, né? Quem não tem mais as secretarias, tem algum órgão que fazem o seu cartão do SUS. E a questão da informatização já vem aos poucos chegando. Né? Muitos municípios próximos de nós já são informatizados. Se o nosso ainda não é anotado, eu não sei, mas isso é uma realidade que já está bem próxima. Né? Logo, tudo vai ser informatizado. Então, aqui finalizamos, né, mais essa aula da nossa disciplina de saúde coletiva, né? Um grande abraço a todos, continuem de quarentena, estudando, né? Esse assunto é um assunto muito teórico, pode ser um pouco denso, né? Mas vocês viram que é muito bom de se ver, muito bom de se estudar e ótimo de você saber que tem tantos direitos, tantas coisas bonitas. Tudo isso são políticas frutos do nosso Sistema Único de Saúde, SUS.